Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário sobre o planejamento do patrimônio da sua família. E nós vamos tratar hoje de uma coisa que é muito importante, que a maioria dos cidadãos brasileiros não tem noção do perigo que está correndo por não estar com o seu patrimônio de forma organizada para suportar, inclusive, intempéries. O princípio que a gente vai falar hoje é como impedir que os seus filhos empobreçam por causa do inventário. O inventário é uma realidade no Brasil, claro, para a maioria das pessoas, né? Que nunca ouviram falar nisso e, sei lá, por coincidências, em vários círculos sociais, não se tratou desse assunto. E nem chamou atenção, porque é só para bilionário e... Não, é para todo mundo que tem pelo menos um herdeiro e um imóvel. Você entendeu? Então, o que a gente pode falar nesse pequeno webinário é sobre essa importante estratégia de planejamento do seu patrimônio para evitar que seus filhos possam correr o risco de empobrecimento por conta de um suposto inventário. Claro que tem outros desdobramentos, né? Se a gente começar a perceber, não é só isso. Esse é um dos mais sérios, né? Meu nome é Paulo Ricardo Martins e Silva, eu sou administrador, sou aposentado e já vivi esse problema sobre inventário. Estudei, pesquisei bastante, montei uma equipe para colaborar com a gente e a gente poder oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Então, eu gostaria de convidar a todos para aumentar a atenção desse assunto, a fim de prestar atenção no que eu vou falar. Tá certo que você pode voltar ao vídeo, mas se você prestar atenção, não precisa ver várias vezes, né? E a oportunidade que eu vou oferecer no final do vídeo, para quem assistir até o final do webinário, vai ser muito gratificante, né? Então, o conteúdo que a gente vai tratar aqui é sobre como evitar esse problema do inventário, né? E nesse contexto, a gente pode observar o seguinte, que se a gente observar as grandes famílias, os grandes grupos econômicos, eles não estão passando por essas situações que o povo comum passa, né? E um exemplo que aconteceu recentemente foi com o falecimento da Rainha Elizabeth, aos 92 anos de idade, e o seu herdeiro, o príncipe Philip, se transformou em rei em questão de poucas horas. Foi o tempo dele se informar, tomar banho, mudar de roupa e sentar no trono. O princípio jurídico que reveste esse tipo de comportamento é diferente, muito diferente do que o povo brasileiro comum está passando também. E a gente pode, de uma forma inteligente, mitigar esse problema. Fora outros riscos que a gente pode tratar em outros webinários, como mitigar os riscos, né? Se você tem uma dívida muito grande, uma situação complexa, no momento que receber alguma herança, essa herança vai ser embargada por conta das dívidas. Isso aí, existem estratégias para evitar esse tipo de coisa, né? Então, vamos tratar aqui do assunto. Se você observar direito, o direito civil, ele tem uma série de prerrogativas que tudo fica na mão da caneta do juiz, do processo que é lento, que é demorado e é caro, e você precisa se emaranhar com o tecido social, no mesmo tratamento que é dado ao cidadão mais simples ou um pouco mais favorecido, mas todos estão no mesmo problema da esfera do direito civil.
O que a gente observa é que o Estado não tem dado conta, com todo o esforço que tem feito, em função das demandas pelas quais tanto a natureza quanto os grupos sociais demandam, né? E o direito empresarial, a esfera do direito empresarial, o tratamento é completamente diferente daquele que um cidadão comum está sujeito. Se você ver e observar aqui, tentar se lembrar como, por exemplo, Gugu Liberato, um apresentador de televisão famoso, muito querido, ele tentou passar um patrimônio que tinha na casa de 600 milhões de reais, até hoje, porque está no direito civil, ele não foi informado direito, os seus filhos estão trocando centavos. Não tem aquela envergadura de autonomia para poder fazer o que tem que ser feito, né? Está tudo na mão do direito civil comum, como qualquer outro. E isso aí é uma coisa tão séria que a gente poderia tratar aqui por várias semanas aí. Mas se a gente observar direito, por exemplo, num inventário próprio da esfera do direito civil, se você tem no sistema do inventário, os valores estimados na hora de fazer o inventário são pelo valor de mercado, não do que o valor de que foi adquirido. Então, numa conta de padaria, uma coisa bem simples, um patrimônio de uma casa, uma loja, um terreno, que tivesse um valor estimado de R$1 milhão, né, o valor de mercado, que está no IPTU e tudo mais. Para fazer o inventário, fora a demora, mesmo sendo judicial, e se for extrajudicial também, não leva menos do que 6 meses, vai ter despesas com cartório de notas, com cartório de certidões de todas as ordens. O cartório de registro de imóveis também vai levar parte dele. Os honorários advocatícios, se tiver em paz, sem briga, sem litígio, é em torno de 5%, mais os impostos. O imposto ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte ou doação. Tudo isso fica em torno de 10% do valor de mercado, né? Aqui no caso, aí, 92 mil nesse exemplo. Bem camarada, né? Um advogado muito amigo, familiar, dispensando uma série de coisas. Bem próximo da tabela da OAB. Se a pessoa tivesse tido a informação de como proteger o seu patrimônio, como o Robert Kiyosaki, escritor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, né? Ele recomendava no seu livro que se amarrassem bem no fundo da embarcação toda aquela carga valiosa para que no solavanco do dia a dia não viesse a se esgarçar e prejudicar a navegação. No caso da holding, no caso que você institucionaliza o patrimônio da família, tirando do CPF e colocando num sistema, porque não é só você jogar num CPF, CNPJ, é colocar o sistema de forma como os grandes fazem, algumas cláusulas muito bem pensadas, aproveitando os princípios do direito empresarial principalmente, né? Que a Lei 6.404 foi a precursora do que nós temos hoje no Brasil, né? Para a gente poder ter o que as grandes empresas e qualquer um pode ter. A questão é da informação. Porque o ser humano está sujeito a chuvas e trovoadas. Desde quando nasce, está programado a errar. E a velocidade com que se tem para evitar os erros, isso aí é uma coisa preciosa e é nesse serviço que a gente também está oferecendo para as pessoas crescerem nesse conhecimento. Então, voltando lá, as despesas, quando você institucionaliza
o patrimônio da família, ele não é estabelecido pelo valor de mercado, o que está lá no IPTU, e sim o valor de aquisição desses bens. Então, a diferença, se for 10, 20 anos de conclusão das compra e venda, a diferença vai ser muito grande, em termos até em cartório de notas e advocatícios e a isenção do imposto do ITCMD. Então, a diferença fica em torno de 90%. Aqui, nessa conta de padaria, ficou em torno de 95%, a menos. Né? Fora a dor de cabeça, evitar a dor de cabeça de o direito civil, como a gente demonstrou agora há pouco. Então, nesse sentido, você precisa se informar, e eu estou com condições de te oferecer esse serviço, essa solução, para que você não permita que a sua família, caso aconteça contigo, né, sofra o risco de empobrecimento só para atender um modelo antiquado que os grandes grupos e as pessoas mais esclarecidas não fazem, não se sujeitam. Nesse link, você tem a oportunidade de entrar e se inscrever para a gente marcar uma entrevista, para a gente tratar das suas diretrizes, dos seus objetivos, analisar o conjunto de herdeiros que você tem e o conjunto de patrimônio que você quer preservar para eles e não para ficar à mercê do Estado. Ok? Nós estamos à sua disposição e aguardamos o seu contato. Muito obrigado. Até logo.